Tente rezar. Rezar para Deus, ou qualquer Deus, tem o mesmo efeito que conversar com uma pedra. Nenhum. Pode testar, nós garantimos. O que aconteceria se nos ajoelhássemos e orássemos para Deus dessa maneira? Querido Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso Criador do Universo, rezamos para Ti agora para que cure todos os casos de câncer deste planeta esta noite. Oramos com fé, sabendo que Você irá abençoar conforme descrito em Mateus 7, Mateus 17, Mateus 21, Marcos 11, João 14, Mateus 18 e Tiago 5. Em nome de Jesus oramos. Amém. Oramos sinceramente, sabendo que quando Deus responder esta oração completamente altruísta, não materialista, não egoísta e feita de coração, ela irá glorificar a Deus e ajudar milhões de pessoas de maneira inesquecível. 1. Vai acontecer alguma coisa. 2. Não. Absolutamente nada. E o fato de não acontecer nada prova que Deus não existe. Veja por quê. Jesus faz promessas específicas na Bíblia sobre como as orações deveriam funcionar. Jesus diz em vários lugares diferentes que Ele e Deus irão responder suas preces. O fato dessas promessas serem falsas prova que Deus é imaginário. Mateus 7. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E, se lhe pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus 17. Disse-lhes ele, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 21. Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. A mensagem é reiterada em Marcos 11. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Jesus diz a todos nós como é fácil orar. João 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vos farei. Jesus diz de novo. Mateus 18. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Tiago 5. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Marcos 9. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Lucas 1. Porque para Deus nada será impossível. 1. Nada poderia ser mais simples ou mais claro do que as promessas de Jesus sobre as orações na Bíblia. E ainda assim, quando rezamos para eliminar o câncer, nada acontece. 2. E tenha em mente que é Jesus quem está dizendo todas essas coisas. 3. Não são palavras de meros seres humanos. 4. Nem a de pessoas inspiradas. 5. Estas são, supostamente, as palavras do próprio Deus encarnado em um corpo humano. 6. Supõe-se que Jesus era um ser perfeito e sem pecado. 7. E ainda assim, está claro que Jesus está mentindo. 8. O que Jesus diz está obviamente incorreto. Se quiser uma prova a mais, junte 1 milhão de religiosos fervorosos em um gigantesco círculo de oração. Peça para que todos orem,
em nome de Jesus, para que Deus cure todo e qualquer caso de câncer no planeta amanhã. Reze sinceramente, sabendo que Deus irá responder esta prece altruísta, não materialista e não egoísta, glorificando seu nome e ajudando milhões de pessoas de maneira inesquecível. Agora não teremos nenhum e nem dois, mas milhões de religiosos fervorosos que, por definição, têm fé e acreditam. Assim cumpriremos cada uma das exigências de Jesus. 1. Jesus irá atender a esta oração agora. 2. Claro que não. Sua prece não será atendida, indo contra todas as promessas de Jesus na Bíblia. Na verdade, se rezar por qualquer coisa que seja impossível, sua oração sempre será ignorada. Isso acontece porque Deus é imaginário. Entendendo as desculpas. 1. Se Jesus é Deus e se Deus é perfeito, porque todos esses versos não são verdadeiros. 2. Jesus estava exagerando. 3. Jesus estava blefando. 4. Se Jesus é perfeito, porque ele não falou a verdade. 5. Porque uma oração não pode curar o câncer no mundo todo amanhã. Crentes possuem muitas desculpas diferentes da razão desses versos da Bíblia não funcionarem, mesmo que você esteja rezando sinceramente, de maneira altruísta e não material. Mesmo que a resposta à sua oração ajude milhões de pessoas e glorifique o nome de Deus no processo, eles dirão coisas idiotas como: você precisa entender o que Jesus estava dizendo no contexto do primeiro século da civilização, onde ele estava dizendo que, ou, quando Jesus falou sobre mover uma montanha, ele estava falando metaforicamente. Quando alguém diz está chovendo canivetes, ninguém leva a mensagem ao pé da letra. Jesus estava usando uma figura de linguagem em vez de algo literal. Ou, Deus não é uma coisa. Ele é um ser. Ele tem uma vontade. Ele tem desejos. Ele une as pessoas. Ele possui personalidade. Deus, que sabe tudo, mesmo antes de dizermos, sabe a diferença entre nossos pensamentos e nossos desejos. E quando nós estamos mesmo nos dirigindo a Ele, Ele ouve nossas preces e responde. Suas respostas são baseadas em suas decisões pessoais. Não podemos predizer como Ele irá nos atender a uma oração. O problema é que todos estes raciocínios ignoram dois pontos importantes. 1. Deus é supostamente um ser onipotente, onipresente, onisciente e perfeito. 2. A afirmação nada vos será impossível, junto com outros versos da Bíblia citados acima, é falsa. O fato é que um monte de coisas é impossível para você. Se um ser perfeito faz afirmações sobre como funcionam as orações na Bíblia, então se espera que 1. Ele as faça claramente. 2. Ele diga o que elas significam. 3. Ele diga a verdade. É isso que se espera de um ser perfeito. 1. Um Deus perfeito e onisciente saberia que pessoas estariam lendo a Bíblia 2000 anos depois e, portanto, ele não usaria uma expressão só compreensível no século I. Ele falaria claramente. 2. Ele saberia que pessoas leigas estariam lendo a Bíblia e interpretando literalmente. Então ele falaria de uma maneira que evitasse ambiguidades. Ele falaria claramente. 3. Ele saberia que quando você diz nada vos será impossível, que isso significa nada será impossível para você e ele se certificaria de que isso estaria certo. Ele falaria a verdade. Se Deus diz isso, deve ser verdade. De outra forma, ele não é perfeito. Infelizmente, o fato é que há milhares de coisas que são impossíveis para você. Não importa o quanto reze, ninguém, incluindo Jesus, nunca moveu uma montanha. Para perceber a verdade, você precisa aceitar que 1. Todos os versículos acima estão errados. 2. O fato é que Deus não responde orações. 3. E o motivo pelo qual Deus não responde orações é simples. Deus é imaginário.